Plantão Biologia Informa. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai falar um pouco sobre doenças autoimunes, psoríase e doenças celíacas. Nosso grupo é composto por mim, pelo Felipe Caroselli, pelo Cauã Pereira e a Nicole Ruoto. Bom, primeiramente, para a gente iniciar a nossa aula, é importante diferenciar doenças autoimunes de autoimunidade. Então, as doenças autoimunes, como o próprio nome já sugere para a gente, são doenças que são resultantes de uma falha na tolerância dos antígenos próprios do nosso organismo. E isso ocasiona um ataque do nosso sistema imunológico ao próprio corpo, podendo danificar órgãos ou tecidos. Já a autoimunidade, diferentemente das doenças autoimunes, elas podem ser estendidas como uma resposta do organismo e nem sempre serão prejudiciais. Podem ser observadas durante o desenvolvimento de uma resposta imune. Então esta é a principal diferença. E o que causa as doenças autoimunes? As reações autoimunes podem ser desencadeadas de várias formas. Uma substância normal do organismo pode sofrer uma alteração provocada por um vírus, um fármaco, a luz solar ou a radiação. Por exemplo, a substância alterada pode parecer estranha ao sistema imunológico. Um exemplo é o que um vírus pode infectar células do organismo e, por conseguinte, alterá-las. As células infectadas pelo vírus estimulam o sistema imunológico a atacar. Podemos observar nas imagens a pele de uma pessoa que está irritada por conta do contato da radiação solar. E aqui nesta outra imagem temos um vírus apresentando um antígeno próprio ao linfócito T, como se fosse um corpo estranho. Uma substância estranha semelhante a uma substância natural do organismo pode penetrar o corpo, e com isso o sistema imunológico pode atacar acidentalmente a substância semelhante do organismo ao mesmo tempo que persegue a substância estranha. Por exemplo, as bactérias que causam infecções na garganta têm um antígeno que é semelhante a um antígeno encontrado em células cardíacas humanas. Intruso! Destruir! O quê? Mas eu sou uma de vocês. Não ouçam as mentiras dela. Uma substância do organismo que normalmente se encontra limitada a uma área específica, estando por conseguinte oculta do sistema imunológico, é liberada na corrente sanguínea. Como, por exemplo, um soco no olho pode levar o líquido do globo ocular a passar para o fluxo sanguíneo e acaba que esse líquido estimula o sistema imunológico a identificar o olho como um corpo estranho e passa a atacá-lo. E como pode ser feito o diagnóstico e os tratamentos das doenças autoimunes? Bom, pessoal, o diagnóstico ele é feito por exames de sangue e principalmente por avaliações médicas. Então, ao esboçar qualquer tipo de sintoma de uma doença autoimune, é sempre muito importante procurar o auxílio de um médico. E o tratamento ele é geralmente feito com fármacos que irão suprimir o sistema imunológico, incluindo corticoides, ou no caso de algumas doenças autoimunes, plasmaferase e também imunoglobulinas intravenosas. Como a gente já viu anteriormente o que são doenças autoimunes, agora a gente vai falar sobre uma delas que é a psoríase. Ela ocorre da seguinte forma: respostas imunológicas são desencadeadas contra as células da epiderme, onde as citocinas vão sinalizar principalmente para os queranócitos, solicitando que eles se proliferem continuamente e se acumulem na derme. Vários fatores ambientais externos podem desencadear esse trauma. Pode ser um trauma mecânico, infecções, respostas a medicamentos, a estresse emocional. Todos eles são considerados desencadeantes dessa doença. A psoríase é uma doença inflamatória da pele que pode acometer qualquer região. Naturalmente vão existir algumas áreas de predileção, como o joelho, cotovelo, o couro cabeludo. Até mesmo locais de traumas, como já foi mencionado anteriormente, onde o indivíduo se arranha pode levar ao surgimento das lesões da psoríase. Ela é multifatorial, então não existe uma causa específica. As características das lesões da psoríase são placas elevadas, avermelhadas, que possuem escamas normalmente esbranquiçadas ou prateadas.
que se desprendem da região cutânea. É necessário ressaltar que existem outros quadros dermatológicos, como as micoses, alergias, que podem se assemelhar a essas características. Então, o diagnóstico só pode ser feito por um médico dermatologista, assim como a indicação de um tratamento correto. Quem pode ser acometido pela psoríase? Qualquer pessoa pode ter psoríase. Existem alguns relatos de pessoas que tenham predileção, como indivíduos que já possuem outros casos na família. Não é uma doença de pai para filho, mas existem casos onde essa doença apareceu em outras gerações, como numa avó, uma tia. Então, qualquer um pode ser acometido por ela. A psoríase é classificada em diferentes tipos que vão decorrer da sua origem, o local onde ela apareceu, ou a extensão que ela tem. Então, a gente tem a psoríase vulgar, que são lesões de tamanhos variados, delimitados, avermelhados, com escamas secas, aderentes, podem ser prateadas ou esbranquiçadas, como já foi dito, que surgem no couro cabeludo, joelhos e cotovelos. Essa psoríase vulgar é a mais comum, é aquela das quais existem mais relatos. A gente tem a psoríase invertida também, que são lesões mais úmidas, localizadas em áreas de dobras. A gente também tem a psoríase gutada, que são pequenas lesões localizadas em forma de gotas. Elas são associadas a outros processos infecciosos. Geralmente elas aparecem no tronco, nos braços, nas coxas, próximas ao quadril e ocorrem com maior frequência em crianças e jovens adultos. Como aí na imagem, como exemplo, a gente tem o aparecimento dessa psoríase gutada, que foi desencadeada por uma lesão feita por uma tatuagem, por exemplo. Também existem casos relatados na literatura de formas mais extensas da psoríase, como a psoríase eritrodérmica. São lesões muito extensas que podem acometer 75% do corpo ou mais. A gente vai ter outras formas de psoríase, como a ungueal, que surgem em depressões pontiformes ou manchas amarelas, principalmente nas unhas e nas mãos. A psoríase artropática, que cerca de 8% dos casos podem ter como sintomas o comprometimento articular. Surge como uma dor inicialmente nos dedos, nas mãos, nos pés, e depois surgem sintomas na pele. A psoríase pustulosa também aparece em lesões com pus nos pés e nas mãos. E a psoríase palmoplantar. As lesões aparecem como fissura nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Então vem um questionamento das pessoas que convivem com pessoas que têm psoríase ou que entram em contato com pessoas que possuem essa inflamação cutânea. A psoríase não é uma doença contagiosa, apesar de haver receio dessas pessoas por conta de ser visualmente desagradável, por acometer uma grande parte do corpo. E também tem a questão de que ela solta escamas, né, que ficam depositadas nas roupas em outros lugares. Mas ela não é infecciosa para outras pessoas. Não é possível observar qualquer agente infeccioso dentro das escamas. Então, ela não é contagiosa para os demais. Justamente por conta da sintomatologia da psoríase ser tão visível, a gente tem muitos casos de preconceito em locais de trabalho, em escolas, com esses pacientes. Então, essas pessoas elas precisam muito de acolhimento e compreensão. E precisam da conscientização de que a psoríase não é transmissível para outras pessoas que entrem em contato com ela. Então, quais são as formas de tratamento da psoríase? Bom, isso vai variar de acordo com o formato, com a extensão, com o momento do diagnóstico. A gente pode ter casos mais leves, onde pomadas inflamatórias, cremes hidratantes, banhos de sol, emolientes vão ser o suficiente para tratar dessas inflamações. Mas existem casos mais complexos, como os que a gente viu anteriormente, onde 75% do corpo é comprometido, que vão precisar de tratamentos mais caros e mais complexos, como a fototerapia, que usa ultravioleta em cabines, ou tratamento sistêmico com comprimidos ou injetáveis imunobiológicos. Bom, falando sobre doenças celíacas agora, a doença celíaca também, igual eles falaram aí, é também uma doença autoimune. Então,
Na doença celíaca, a gente vai encontrar a inflamação que ela é provocada pelo glúten. Essa proteína que está presente em trigo, cevada, centeio, entre outros derivados. Esse processo ele ocorre na parede interna do intestino, do nosso intestino delgado, levando à atrofia daquelas velocidades que tem dentro do intestino, aquelas velocidades intestinais que a gente chama. E isso gera a diminuição de absorção dos nutrientes também. Entre essas doenças celíacas, a gente vai encontrar 3 tipos diferentes. A doença celíaca clássica, essa que é mais comum na infância, entre o primeiro e terceiro ano de vida, e quando é introduzido a alimentação à base de papinha, sopinha de macarrão, bolachas, entre outros industrializados com cereais proibidos. Porém, isso também não impede que a doença se manifeste em outros estágios, como em adultos, por exemplo. Também temos a doença celíaca não clássica, essa que ela é caracterizada por apresentar poucos sintomas e também quando os sintomas são gastrointestinais e são bem discretos. No terceiro tipo, a gente vai encontrar a doença celíaca assintomática. Nesse caso, não se manifesta, não é aparente a manifestação dessa doença. É apenas com pesquisa de anticorpos que a gente consegue identificar se há a doença ou não para fazer um diagnóstico. Se essa doença não é tratada, a doença ela pode evoluir com complicações como câncer de intestino, anemia, osteoporose e até a pessoa ficar estéril também. Nos sintomas dessa doença, normalmente são mais comuns então diarreia, prisão de ventre, perda de peso, anemia, sensação de estufamento, cólica e também alguns desconfortos abdominais quando começam na infância. Na fase adulta, muitas vezes os sintomas são mais indefinidos, como dores eventuais, dores raramente quando você sente. O diagnóstico dessa doença, então, só pode ser diagnosticada por meio de exame de sangue, pois esses sintomas são muito variados, constantemente associados com outras doenças, como também a alergia ao trigo ou a sensibilidade ao glúten. Então, normalmente se manifestam em crianças com até 1 ano de idade, quando começam a ingerir alimentos que contenham glúten ou também seus derivados. Falando um pouco sobre o tratamento dessa doença, o tratamento se baseia apenas na eliminação do glúten da dieta ao longo de toda a vida de um indivíduo tiver, significando também que ele não pode ingerir derivados do trigo, da aveia, da cevada, do malte, do centeio, enfim, entre outros seus derivados também. Sem a exposição também ocorre a interrupção da lesão intestinal e a mucosa do intestino delgado também começa a retomar sua característica original e volta também a absorver os nutrientes dos alimentos, assim cessando os sintomas. Então, não há como evitar a doença celíaca, uma vez que também nem a herança familiar nem a reação imunológica são passíveis de controle. Então, para quem é portador da doença, a melhor maneira de prevenir as complicações é seguir estritamente a dieta. Todo alimento deve ter sua composição conhecida para ter certeza que não foi feito com trigo, aveia, cevada ou centeio. Então, pessoal, muito obrigado por nos assistir. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima.